E a gente começa o programa falando sobre um assunto que agora está bastante comentado, principalmente nas redes sociais, um assunto muito sério mesmo, que é o impacto, né, de denúncias falsas na Lei Maria da Penha e também como o mau uso dessa lei pode prejudicar vítimas reais e também, inclusive, afastar o pai do seu filho, né? A gente tem visto isso muito acontecer na internet, relatos, né, dramáticos aí, uma incapacidade do Poder Judiciário. E eu tenho o prazer de conversar agora com a doutora Jamile Venceslau, que é uma advogada que já falava, já entrevistei a doutora Jamile em outra emissora, inclusive, que já comentava esses problemas há alguns anos. E agora, né, tem se evidenciado cada vez mais a questão das denúncias falsas, alienação parental. Doutora Jamile, seja muito bem-vinda. Obrigado por nos receber. Boa tarde. Vamos pedir um tempinho aqui, porque a gente está ali com um problema no áudio da doutora Jamile, a gente não recebeu o áudio da doutora Jamile, mas agora a gente vai ajustar isso aí. Agora sim, ó, o pessoal está dizendo que sim. Vamos de novo, doutora Jamile, por favor. Que legal, é assim mesmo, é normal, viu? Ao vivo. Ao vivo é assim. Isso. Para mim é uma honra estar aqui e, como você disse, nós já debatemos sobre isso no passado. Perceba que esse tema só vem crescendo. As pessoas não estão parando para raciocinar sobre as consequências do mau uso da Lei Maria da Penha, uma lei tão importante, uma lei que entrou em vigor para proteger vítimas reais. Quando uma mulher faz mau uso da lei, nós temos várias consequências. A gente tem visto aí, doutora, por exemplo, né, a questão do uso da Lei Maria da Penha, né, que, como a doutora Jamile falou, é para proteger as mulheres em situação de vulnerabilidade, né, mas acaba se tornando muitas vezes uma ferramenta aí para fins de vingança pessoal, né, ou em casos de separação litigiosa aí, né, denúncias falsas para afastar o pai dos filhos, né? Eu acho que isso aí tem que ser verificado mais pelo Poder Judiciário, inclusive pela polícia, né? Cláudio, sabe o que eu não estou verificando? Campanhas para conscientizar as pessoas sobre isso. Por exemplo, não sei se você se lembra naquela época do boom de várias pessoas fazendo trotes para o SAMU, né, para a polícia. Isso. E vítimas reais estavam sendo prejudicadas por causa desses trotes. Não é diferente o que está acontecendo. Mulheres que a gente considera uma parcela desse grupo que acaba se utilizando da Lei Maria da Penha para se beneficiar, por exemplo, como você citou, obtendo aí, por exemplo, uma medida protetiva, se utiliza disso num processo lá de guarda, o pai acaba sendo afastado depois de um ano, porque o processo é lento, ele consegue provar a inocência, mas não vai conseguir restaurar esse período que ele ficou afastado dos filhos, por exemplo. Né? Além disso, se utiliza, por exemplo, de um boletim de ocorrência, dessa medida de proteção que foi dado a ela, para sujar, para descredibilizar o nome desse homem dentro de um processo judicial. E a gente esquece que quando uma mulher faz mau uso da Lei Maria da Penha, está prejudicando principalmente as reais vítimas. Quem são as reais vítimas? Aquela mulher que está lá, que está precisando, sobrecarrega todo um sistema, porque a Polícia Civil, porque a Polícia Militar não vai conseguir olhar para essas mulheres que são as reais vítimas da maneira como deve se olhar. Além disso, faz com que o nosso dinheiro público seja usado da maneira errada. Com certeza, doutora Jamile. Inclusive,
A doutora colocou dois pontos importantes aí, né? Que eu acho que deveriam ser observados. A questão da denúncia falsa, né? A gente vai falar sobre o que deveria acontecer com quem faz uma denúncia falsa, como a doutora Jamile falou. É gravíssimo, você deixa de atender vítimas reais, né? Problemas reais para ficar ali em função de uma falsa denúncia por motivos fúteis ali, vingança, ficou brabo, né? Enfim, a questão da separação no caso da medida protetiva contra os filhos. Filhos pequenos, por exemplo, de qualquer idade. Mas aí, na hora de você reverter isso, do pai reverter isso, a justiça é completamente morosa, demora. E esse período, a criança acaba realmente se afastando do pai, porque ela vai sofrendo uma alienação parental, sujando literalmente a imagem do pai, dizendo que o pai não é presente, que o pai não é legal, a mãe, se ficar com o pai, a mãe vai ficar triste. E aí o que acontece? Para reverter isso, na minha opinião, doutora Jamile, no momento que um pai recebe um oficial de justiça com uma medida protetiva, a justiça deveria, no mesmo momento, ouvir esse pai. Ou a polícia, um delegado, chamar esse pai para saber o que está acontecendo, ver a versão do pai. Essa história, doutora Jamile, de você de dizer que a mulher só agora por internet faz uma denúncia, que não precisa provar, que não precisa nada. Cadê a justiça? Eu sou do tempo que a justiça era igual para todos, indiferente de crença, raça, gênero. Hoje em dia não, a pessoa vai lá e fala uma mentira numa delegacia de polícia, e até que um pai prove o contrário, ele fica afastado 1 ano do filho. Que isso, gente? É isso mesmo. E aqui cabe uma explicação. Tem muita gente dizendo assim, poxa, mas isso que o Cláudio está falando é verdade? A mulher vai à delegacia, consegue uma medida protetiva somente com a fala dela? E sim, vou explicar uma coisa para vocês. Nós já tínhamos, antes da Lei Maria da Penha, medidas cautelares para proteger a vítima, por exemplo, de ameaça, para proteger a integridade física dessa pessoa. A Lei Maria da Penha ela foi criada para trazer mais celeridade e não tanta burocracia como tem quando um homem, por exemplo, que está sendo ameaçado por alguma companheira, ele precisa recorrer da medida cautelar, que aí ele precisa ter provas concretas daquela ameaça. No caso da medida protetiva, a mulher, ela indo à delegacia, relatando um fato, e aqui cabe uma observação, que a medida protetiva, ela surgiu para proteger a integridade física. Mas o que está acontecendo? Estão deliberadamente deferindo medidas protetivas por um simples fato, por exemplo, dela afirmar que o seu companheiro, o seu ex-companheiro, os pais dos seus filhos, estão chamando ela de feia, por exemplo. É inacreditável. Estou falando de situações práticas de uma advogada que atua com isso há anos, quase uma década, e só com isso, com questão de gênero. Então, assim, é um absurdo que você vê medidas protetivas, uma situação tão séria, sendo aplicado para casos que não atinge a integridade física da mulher. E o homem acaba sendo afastado da sua casa, sendo afastado do seu lar, dos seus filhos, por causa de uma afirmação que seria um dano, por exemplo, moral. Algo que é considerado, por exemplo, na esfera criminal, com menor potencial ofensivo. Pois bem, medidas protetivas são decretadas, como eu dei vários exemplos aqui. E o que mais gera como é que eu posso falar que utilizar a palavra correta? Me assusta, por exemplo, a medida protetiva, ela é decretada para saber se há indícios se a mulher está em risco. Passou-se 3 meses. Vamos lá, Cláudio, passou 3 meses que aquela medida protetiva foi decretada. Sabe o que o juiz faz? O juiz, ele marca uma audiência para ouvir essa mulher, para saber se ela ainda se encontra em risco. Se o advogado desse homem não estiver atento, esse advogado não vai ser intimado. Não é obrigatório a intimação desse advogado para essa audiência que estão chamando de audiência de justificação. É ouvido ela. E se ela disser assim, eu ainda me sinto com medo, eu tenho medo dele, perceba, ela não apresentou provas novas. Somente a fala dela vai se manter essa medida protetiva.
há 2 anos, aí quase 2 anos, teve alguns entendimentos por parte do STJ, em que foi colocado que não há, na medida protetiva, um prazo fixo. Ou seja, a medida protetiva, diferente da medida cautelar, ela pode perdurar muito, muito, muito mais tempo. Não existe mais um prazo. Antigamente, você conseguia a revogação de uma medida protetiva, demonstrando que não tinha fatos novos, demonstrando que já encerrou o prazo que o magistrado teria colocado e que deveria ocorrer a revogação dessa medida protetiva. Hoje não é mais assim. A fala dela, informando que ela se sente com medo, sem demonstrar prova nenhuma, e mesmo que não tenha fatos novos, e mesmo que não tenha sido demonstrado que ela estava em risco, se mantém a medida protetiva. Isso é o que está acontecendo na prática. Lamentável. Lamentável isso, qualquer pessoa que está nos acompanhando dá para ver de longe que isso não é justiça. Sem uma pessoa sem apresentar provas, cadê o rito jurídico? Uma observação que aqui nós estamos falando de um caso que se trata de falsas acusações. Sim. Você imagina um homem que sofreu uma falsa acusação, passando por toda uma situação como essa, e uma pergunta que surge para muitos homens que sofrem uma falsa acusação. Doutora, como eu vou me defender de uma situação que nunca aconteceu? Isso, exatamente. Como é que o sujeito vai se defender de uma situação que nunca aconteceu? E aí você não precisa das provas, a mulher não precisa das provas, gente. E aí o sujeito vai ficar agora com uma medida protetiva contra um filho, por exemplo. E aí aquela medida protetiva fica eternamente valendo e o tempo vai passando, crianças às vezes de 3, 4, 5 anos, e o sujeito tem que se defender. E olhe lá de uma coisa que não aconteceu, sendo que ele está se defendendo de uma acusação onde quem acusa não precisa sequer apresentar provas que aquilo aconteceu. Da onde que tiraram, da cabeça da onde que isso é justiça, gente? Ô, Cláudia, agora vamos ampliar e aprofundar mais o assunto. Por favor. Quando a mulher vai à delegacia, ela tem a possibilidade de solicitar que esse homem seja representado criminalmente, ou então vai surgir um inquérito policial contra ele, que vai ocorrer isso onde? Na delegacia. Sim. Como também ela pode solicitar essas medidas de proteção que é lá previsto na Lei Maria da Penha. Então, ou seja, duas situações que são sobre o mesmo fato, mas vão andar em caminhos distintos. Se nesse inquérito policial o homem conseguiu o arquivamento desse inquérito, pasme, há decisões no sentido de que esse inquérito policial não tem conexão com a medida protetiva que foi aplicada. Ou seja, o que isso quer dizer? Que mesmo que esse inquérito policial seja arquivado, não ocorre a revogação dessa medida protetiva. Automaticamente não. Então, por mais que você peça essa revogação, baseado o quê? Excelência, perceba que ela solicitou a medida protetiva dizendo que estava em risco e houve uma investigação ampla e o promotor de justiça, a douta promotoria, investigou e analisou que não é o caso de prosseguir com o processo criminal, tendo em vista que não há provas e por isso houve o arquivamento. Logo, se a medida protetiva foi aplicada, entendendo que a mulher estava em risco diante dos fatos que ela narrou, mas diante da investigação houve o arquivamento, a gente requer essa revogação. O que acontece? O juiz ele manda intimá-la para essa audiência que eu te citei, ou até mesmo manda um oficial de justiça para ouvir se ela encontra-se em risco. Se ela afirma que encontra-se em risco, há entendimento para se manter. Olha a situação. Não, olha a situação. Agora fiquei bem preocupado, doutora Jamile. E cadê o princípio do direito da ampla defesa de quem é acusado? Onde é que entra nessa história aí? Aí é exatamente isso, Cláudia. Aí cabe o advogado que atua nessa área, que é especialista nesse assunto, externar esses princípios, princípio da presunção de inocência, princípio, inclusive, o cara está com a medida protetiva, querendo ou não, existe lá no sistema criminal esse procedimento contra ele, e isso está sujando a sua imagem.
Tem homens, por exemplo, que quando vão passar por uma entrevista, ou a depender do trabalho a cada 1 ano, é feito um histórico, feito um levantamento, se ele está respondendo o processo criminal, se tem alguma coisa na esfera criminal contra ele. E isso pode prejudicá-lo. Né? Então, assim, baseado nisso, o advogado ele tem que externar toda essa situação e que a medida protetiva não pode ser ad eterno, não pode se perpetuar ao longo do tempo somente pela fala dela. Precisa de provas concretas. E aí, depois de uma grande labuta, consegue sim a revogação. Mas o que eu estou querendo te mostrar é o trabalho que esse homem vai ter que ter para comprovar essa situação. Não, e a questão também, doutora Jamile, é que uma denúncia, não, a gente está falando de denúncia falsa, o pessoal que ligou agora, né? Aí a mãe vai lá, faz uma denúncia, às vezes denúncias gravíssimas, que o pai estaria, né, machucando o filho, molestando o filho e tal, sem prova nenhuma, sem nada, medida protetiva, afasta. Já aconteceu casos aqui, quero mandar um abraço para o doutor Guilherme Colim, que me relatava um caso, por exemplo, de um pai que ficou afastado de uma filha durante 4 anos e depois foi descoberto que era uma denúncia falsa, que não tinha acontecido absolutamente nada. Aí, pior, fica por isso mesmo. E como a senhora falou no início lá da entrevista, doutora Jamile, não volta mais, esse tempo não vai voltar mais. E o estrago está feito. E aí fica por isso mesmo. Agora, se sou eu que vou numa delegacia e faço uma denúncia falsa contra alguém, eu vou ter que responder judicialmente. Eu posso ser processado, eu posso perder meu emprego. E uma mulher faz uma denúncia falsa, depois é descoberto que era falsa e fica por isso mesmo. Isso também é outra coisa que eu acho que está muito errado. Eu vou te dar um exemplo na prática de uma situação em que o pai, ele realmente não pode entrar com uma ação contra essa genitora, mas ele entrou contra o Estado diante de um erro judiciário gravíssimo. Olha só, esse homem foi acusado pela genitora de ter eu não vou falar a palavra aqui porque nós estamos Sim. De ter praticado um crime sexual contra sua filha, sua pequena, sua princesinha. Ele viajava todo mês de um outro estado para ver a sua pequena. Esse homem saía de um estado do Rio de Janeiro, ia para outro estado para ver a sua pequena, que foi essa forma que eles entraram em acordo. Tudo bem, ele pegava a filha, pernoitava no hotel que ele contratara. Essa criança, ela chegou na casa da mãe informando que estava com dor na parte íntima. Perceba? E ela afirmou que o pai tinha passado a mão na parte íntima. Essa criança, a mãe, muito assustada, levou a criança para a delegacia, fizeram um boletim de ocorrência, foi solicitado uma medida protetiva para essa criança, foi aplicado, por base da Lei Maria da Penha, uma medida de proteção e afastamento para a mãe e para essa criança ficou sem ver o pai. Inquérito policial desse crime sexual demorou, pam. A advogada específica que atua nesse caso, atuou nesse processo e pediu, sabe o quê? Que até então não tinha sido feito? Uma prova antecipada que nós chamamos de depoimento especial. E foi ouvido a criança. Sabe o que foi que já era adolescente, 4 anos depois, já era adolescente, a menor foi ouvida. A menor disse que no quarto, foi ao banheiro, o pai colocou a toalha na porta, ou seja, o pai nem entrou no banheiro. Ela saiu com a toalha no corpo e falou para o pai que estava ardendo as partes íntimas. O pai pegou a pomada que estava na bolsa, inclusive enviado pela genitora, e passou a pomada na parte íntima. Lembro, como se fosse hoje, o promotor de justiça questionando: mas me mostre como foi que o pai passou. E ela mostrou, assim e assim. Tá, mas ele só passou dessa forma? Sim, só passou dessa forma. Eu lembro que o promotor de justiça arregalou o olho. Calma lá, nós estamos falando de um inquérito policial, 4 anos o pai afastado, para descobrir que a criança realmente o pai pegou, mas para cuidar. Olha, perceba, olha a situação. Que bárbaro. Eu lembro de ter, até hoje eu me arrepio quando eu conto esse caso. O Ministério Público fez vários questionamentos, porque realmente, até para passar a palavra no momento das perguntas complementares,
foram feitos vários questionamentos que era até para a defesa fazer, mas o Ministério Público se sentiu na obrigação de fiscalizar mais ainda aquela situação, porque não corroborava com o que foi alegado na delegacia, não foi corroborado com o que foi alegado pela avó, pela mãe. Olha só, foram 4 anos e ninguém perguntou para essa criança como foi que o pai passou e como foi que o pai tocou. Esse homem foi tratado, olha só, eu me arrepio toda. Verdade. Esse homem foi tratado como abusador, foi tratado como criminoso pela sociedade. Amigos deixaram de falar com ele, quase que ele perde emprego. Ele deixou de ver a filha, perdeu a parte mais importante da infância dessa criança. Essa pessoa já era adolescente. Detalhe, no depoimento especial ela entendia como se tivesse realmente sido abusada, porque todo mundo falou para ela que ela foi abusada. Meu Deus. Mas ela não tinha sido. Ela passou por psicólogo, mas ninguém, nem mesmo a psicóloga clínica que ali a atendia, questionou como foi os fatos, como realmente aconteceu. E foi preciso, 4 anos depois, em uma prova emprestada por meio de um depoimento especial, entender o que realmente tinha acontecido à época. É claro, inquérito policial foi arquivado após esse depoimento especial. O pai voltou a ver a filha, mas a filha já tinha um trauma que foi instaurado na cabeça dela. Claro. Então foi preciso entrar com missão de reaproximação para tentar colocar esse adolescente para fazer um tratamento psicológico, e essa psicóloga especialista no assunto fazer essa reaproximação do pai com a menor, sem a intervenção da genitora, para que não prejudicasse esse elo, né, entre pai e filha. E agora esse pai agora não, o pai entrou com uma ação contra o Estado, que eu não vou citar qual foi o Estado, para poder ter uma indenização e que esse Estado seja punido, porque não houve uma investigação correta à época. Todo esse prejuízo que o pai passou, todo esse dano que o pai sofreu, para ser, ao menos, restaurado a título por meio de pecúnia, né? Sim, mas é o mínimo, né? Porque sem falar na criança que virou adolescente, que foi afastada e foi incutido na cabeça, né? E a gente sabe que isso acontece, você fica repetindo ali uma verdade, uma mentira durante muito tempo, acaba virando verdade. Eu estou impressionado com esse caso. 4 anos é de arrepiar. Isso que a doutora Jamile está falando, essa entrevista que fizeram 4 anos depois, deveria ser regra, doutora Jamile. Como eu falei antes, o sujeito recebe uma medida protetiva dizendo que abusou da filha, então que o juiz chame ele para se explicar, que a delegada chame ele para se explicar, que seja ouvida, então, a criança que teoricamente foi abusada. É só isso que está se pedindo, gente. E não simplesmente chegar à delegacia, a mulher fala o que quiser, consegue a medida protetiva e a outra parte, para se defender, é um calvário. Aí não importa, não tem prazo, não tem pressa, não tem nada. Mais uma observação, viu, Cláudio? Quando a gente compara a celeridade que ocorre em casos envolvendo mulher adulta, é muito mais célere inquéritos, processos criminais que envolvem mulher adulta do que uma criança menor impúber, indefesa. Como você viu aí, esse inquérito policial, 4 anos esperando. 4 anos esperando. Então foi preciso um escritório de advocacia atuando em defesa daquele acusado para fazer o negócio andar, porque senão o inquérito não iria andar, né? Então, assim, é uma situação que não é um caso atípico. Infelizmente, isso só vem crescendo no Brasil. Eu não sei se, Cláudio, é o número de casos que estão ocorrendo, e aí o sistema, por exemplo, tem delegacia que é a mesma delegacia de menor, que cuida de situações como essa, e também a mesma delegacia que cuida de situações de mulheres. Olha aí, mais uma crítica. O mau uso da lei acaba prejudicando, porque crianças, por exemplo, que foram realmente abusadas, não têm um olhar especial do sistema. Exatamente. É muito bem colocado, doutora Jamile. Aí quem realmente precisa não está tendo a atenção necessária. Eu não sei o que a gente pode, o que um pai pode fazer
no momento que acontece uma denúncia dessas, na prática, para quem está nos acompanhando, a gente vê nas redes sociais, às vezes eu coloco um comentário desses, o que aparece de pai separado, de filho, de filha, né, sem saber o que fazer, doutora Jamile. A primeira coisa, o homem não pode entrar na zona de conforto. Ah, doutora, mas eu estou sendo acusado e eu não fiz nada. Deixa lá, porque se eu não fiz nada, não vai ter prova. Só que é muito diferente atuar nessa esfera do direito criminal comparado às outras áreas dentro do direito criminal. Porque aqui a palavra da mulher tem uma força muito grande. Então, tem condenações que, se ela presta um depoimento na delegacia, esse depoimento é o mesmo na frente do juiz, somente pela palavra da mulher, esse homem pode ser condenado. Então, você não pode entrar na zona de conforto. A primeira coisa que você deve fazer é procurar um advogado especialista nesse assunto. Para o quê? Para que ele vá à delegacia, sua equipe vá à delegacia, levante esse boletim de ocorrência, esse inquérito policial, verifique todas as provas que tem e você vai analisar o que você está sendo acusado, do que você está sendo acusado, quais foram as provas que foram juntadas, se tem provas, né? Mas independente do que seja, você vai montar ali a sua estratégia. E sim, se você tem a chance de conseguir o arquivamento desse inquérito policial, você vai lutar pelo arquivamento desse inquérito policial. Não espere realizar a sua defesa somente no processo criminal. Nós estamos falando, por exemplo, de crimes sexuais onde a prescrição é altíssima. Mais de 10 anos. Então, assim, não tem como ter essa estratégia, não, vamos deixar aqui porque faltam 3 meses, 1 ano para prescrever. Não é dessa forma. Não entre na zona de conforto. Procure realizar a sua defesa. Muito bem, doutora Jamile. Olha, o pessoal, a gente está vendo nas nossas redes sociais como o assunto é importante. A audiência, a gente está vendo o pessoal nos acompanhando aqui. É impressionante como o assunto é pertinente, gente, importante, grave, muito grave. Doutora Jamile, muito obrigado por nos atender. Tem um canal da doutora Jamile no YouTube, né? Para quem quiser saber mais informações ali e os contatos. Não é? Já foi passado ali, o pessoal da produção está falando que já foi passado aqui embaixo aí, né? Sobre o impacto, gente, a gente está falando sobre as denúncias falsas na Lei Maria da Penha, né? E como o mau uso pode prejudicar a sociedade como um todo. Muito obrigado, viu, doutora Jamile, pela participação. Parabéns pelo trabalho, viu? A doutora Jamile já alertava sobre esse assunto, repito, há muito tempo atrás. E, infelizmente, o assunto continua e a situação está bem complicada agora. Obrigado, doutora Jamile. Muito obrigado, obrigado a toda a equipe. Muito obrigado. Valeu, até a próxima.